Glória a Deus. São os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Aos amigos também que nos assistem pelo Facebook. O Senhor te abençoe, te dê vitória nessa noite. Amém, irmãos? Vamos estar orando a Deus, entregando mais uma vez este culto nas mãos do nosso Deus. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, mais uma vez, Senhor, estamos na tua presença para te louvar, para te exaltar, para bendizer o nome do Senhor. Te damos graças, ó Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Te damos graças, Senhor, pelos benefícios que temos alcançado das suas mãos. Te louvamos, Deus, pela salvação, pela vitória, pela saúde, por estar mais uma vez aqui, Senhor, na tua presença, para poder te adorar, para poder, Senhor, exaltar o teu bendito nome. Querido Pai, em nome de Jesus, seja conosco mais uma vez, que o Senhor possa estender mais uma vez suas mãos sobre a vida dos seus filhos, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa libertar, que o Senhor possa salvar, que o Senhor possa mais uma vez nos dar vitória. Abençoa, Senhor, cada louvor, abençoa, Senhor, a vida de cada irmão. Fala conosco mais uma vez através da mensagem da sua palavra. Alcança, Senhor, aqueles que estarão assistindo através do seu celular, através, Senhor, dessa transmissão. Que o Senhor possa abençoar aqueles que estão em um leito, aqueles que estão carentes, necessitados da tua vitória, da tua mão poderosa sobre suas vidas. Continua conosco, Senhor, nos abençoando no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Que as palavras. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Quem está feliz, dá uma glória a Deus para o Senhor aí. Amém. Nós também estamos felizes por estar junto com os irmãos, né? Quero estar cumprimentando os irmãos de casa, os irmãos que estão aqui na igreja, para que nós juntos possamos adorar o Senhor Jesus. Amém, igreja? Vamos adorar o Senhor Jesus de todo o nosso coração nesta noite. Glória
Amém. Glória a Deus. Mais uma vez, cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Salmo 100. Salmo 100. Glória a Deus. Glória a Jesus. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Aleluia. Glória a Jesus. Salmo 100. Glória a Deus. Exorta-se toda a criatura a celebrar o Senhor. Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Amém, e glória a Deus, e aleluia, glória a Jesus, graças a Deus, glória a Deus. Queridos irmãos, pode se sentar, Deus abençoe, em nome do Senhor. Nessa noite, nós temos o privilégio de ter, não convidados, mas os filhos desta igreja mãe, filhos desta igreja mãe. Nós temos o privilégio de ter o pastor Ismael Cerqueira César, nossa congregação de Cerqueira César, com um grupo de irmãos. Louvado seja Deus, pastor Ismael, pela sua vida, sua família, pela igreja. Temos o privilégio de ter o pastor Itiró, com a sua família e com uma parte da igreja, aqui também da nossa congregação do Jardim Presidencial, louvando ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Temos o privilégio também de ter aqui a nossa igreja, irmão, de Itaporanga, irmão, glória a Deus. Pastor João está aqui com a sua esposa, a irmã Célia, está aqui com o cooperador, nosso irmão importante, a nossa irmã Jaqueline, 4 irmãos importantes da obra de Deus ali na cidade de Itaporanga, que vieram cultuar ao Senhor Jesus conosco nessa noite. É uma alegria, é uma satisfação de tê-los conosco aqui. Que coisa boa, não é? Quando a família está reunida. Então, irmãos, nesta noite, os irmãos viajaram mais de 100 quilômetros, os irmãos de Itaporanga, e eu pedi que a nossa irmã Célia, que é a esposa do pastor João, preparasse um louvor. Então eu vou passar aqui o microfone para a nossa irmã Célia, e depois, para não ficar trocando muito de mão aqui, né, eles já vieram juntos, depois o microfone já vai para a nossa irmã Jaqueline, e depois já vai para o nosso irmão Emerson, para ele nos transmitir a palavra de Deus nessa noite. Nós estamos felizes, irmãos, nós aqui da igreja sede, do nosso campo, nós todos estamos felizes por estar na casa do Senhor, amém, irmãos? Amém, glória a Deus, amém. Dá esse álcool aí, por favor, dá esse álcool aí. Glória a Jesus. Então, irmão, nós não viemos assistir o culto, nós viemos prestar um culto de louvor a Deus. Então vamos ficar juntos, né, adorando ao Senhor, na beleza da sua santidade. Pode pegar aqui mesmo, Célia. Glória a Deus. Glória a Jesus, graças a Deus. Deixa eu ver o lado certo. Pronto, vou pegar fogo aqui. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Aleluia. Estou feliz nessa noite de estar aqui reunido com os irmãos para glorificar o Senhor, amém? Porque para nós é momento de gratidão a Deus, de estarmos aqui, aonde eu creio que o Senhor Jesus, Ele concedeu esse dia, para nós estarmos reunidos aqui, para junto nós glorificar o nome do Senhor. Estou feliz de estarmos aqui, porque sabemos, amado, que essa igreja é um povo que Jesus vai vir buscar para levar para o céu, amém?
Eu creio que todos nós estamos aqui buscando para isso, para quando Jesus vier, a buscar a igreja, nós viemos estar preparados para subir para o céu. Amém? Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia. Exaltado é teu nome, Senhor. Aleluia, Deus. Tu és fiel, Jesus. Glória a Deus. Aleluia.
Eu creio nessa noite que Jesus está com seus ouvidos inclinados para ouvir o nosso clamor nessa noite. Porque a palavra de Deus diz: clama a mim, responder-te-ei, e anunciei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus tem algo grande para revelar para nós. Amém? Aleluia. Basta crer, basta buscar, basta confiar que o Senhor é fiel. Aplauda o Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor. Também estou muito feliz de estar aqui mais uma vez com os irmãos. Jesus está aqui. Eu sinto a presença dele muito forte nesse lugar. E vamos adorar o Senhor. Quem souber, louve comigo. Exaltado é o Senhor Deus. Aleluia. Santo, santo é teu nome. Oh, exaltado é o Senhor Deus, aleluia. A honra e a glória
Glória a Deus. Quero cumprimentar os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Louva a Deus por esse momento, louva a Deus por essa igreja, por todos os irmãos, pelo meu pastor Joel, pela minha pastora Marlene, né? Louva a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, né, irmãos? Quando o pastor nos convidou para estar aqui e disse que eu teria a honra de trazer a palavra, e o pastor Joel é daqueles que andam com Deus, né? Tudo que ele fala conosco, ele fala, vamos orar a Deus e o Senhor vai nos trazer resposta, vamos orar a Deus que o Senhor vai se manifestar. E ele disse, vamos orar ao bom Deus que o Senhor vai trazer uma palavra para nós, né? E nesse mesmo momento o Espírito Santo já começa a ministrar no nosso coração e já começa a falar como é bom andar com Deus, né? Como é bom andar na presença do Senhor e sentir a presença do Senhor. E aí a gente sai escrevendo as coisas assim, porque se a gente escrevesse tudo que a gente prega para nós mesmos e colocasse em prática, a gente saía falando e ia horas e horas e horas e horas de culto e não acabava mais. Eu espero que até meia-noite eu termine de ler tudo que eu escrevi aqui, né? Mas na verdade eu escrevi só para eu lembrar mesmo. Eu quero falar com os irmãos em Gênesis. Abram suas Bíblias, quem tiver ela na mão. Gênesis, capítulo número 6. Eu vou ler do versículo 1 ao 9. Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra que fala sobre a corrupção da humanidade, a corrupção do gênero humano, né? E nós temos vivido um tempo parecido, né? Mas para a honra e glória do Senhor, Ele tem misericórdia de nós. Amém? Todos acharam? Amém. Glória a Deus. E aconteceu que, como os homens começavam a se multiplicar sobre a face da terra, eles nasceram filhas, e viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra. Também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má, continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração, e disse o Senhor: destruireis de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave do céu, porque me arrependo de haver feito. Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo, reto em suas gerações, e Noé andava com Deus. Amém? Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Eu queria enfatizar, não vou contar a história do Noé, porque todos nós conhecemos, não vou falar a respeito da vida de Noé, mas eu queria enfatizar nessa parte. Noé andava com Deus, né? A palavra conta que Noé andava com Deus, e essa é uma linda maneira, irmãos, de dizer que ele andava atento à presença de Deus, ele andava atento à presença do Pai, né? Noé, além disso, ele obedeceu ao Senhor, mesmo quando Deus lhe mandou fazer algo estranho. Em Gênesis 14, o Senhor fala para Noé: você, porém, fará uma arca, né? Uma coisa monumental para os dias de hoje, imaginem para aquele tempo. Mas Noé obedeceu ao Senhor. Noé, ele construiu uma arca, um monumento para o mar, em terra seca. Mas o Senhor estava com ele a cada instante. E nós sabemos e imaginamos quantos insultos Noé deve ter escutado, quanta arrogância do povo, quanta prepotência naquela época de corrupção, né?
Mas o Senhor estava com Noé e Noé não abandonou a sua tarefa, né? Em Hebreus ele é lembrado como um dos homens da fé, né? Hebreus 11:7 menciona Noé como um dos heróis da fé, divinamente avisado das coisas que ainda não viam, sendo temente a Deus, preparou uma arca para salvamento da sua família. E por esta fé condenou o mundo e tornou herdeiro da justiça segundo a fé. O termo andava com Deus, irmãos, nos revela alguém que dependia do Senhor. Assim como nós temos que ter dependência do nosso Deus. Nós temos que ser totalmente dependentes de Deus, entregar verdadeiramente a nossa vida na mão do Senhor e confiar que nós temos crido num Deus vivo e verdadeiro, num Deus que tudo pode, num Deus que sustenta. E quando Ele te ordena uma coisa, vai e faça, irmãos. Vai e faça, porque Ele é fiel para estar com a gente. Eu gosto, nesse tempo difícil, hoje em dia as pessoas reclamam de perseguição, diz que ser crente é difícil, que ser crente no mundo atual é difícil, mas se nós pararmos para pensar na antiguidade, irmãos, como não devia ser na época de Noé, e Noé permaneceu firme, irmãos. Eu gosto muito da analogia da garça. A garça vive no meio dos manguezais, a garça vive no meio da lama, mas ela passa andando de pé em pé e a sua pena continua branca como algodão, né? Então nós precisamos viver nesse mundo contaminado pelo pecado sem nos contaminar com a podridão desse mundo, né? Quando a gente assume verdadeiramente um compromisso com Deus, lama nenhuma nos atinge, irmão. Não é porque estamos no mundo que devemos viver como o mundo vive. Estamos aqui para fazer a diferença. Deus nos chamou para fazer a diferença. Em Romanos 12:2 o Senhor nos fala: e não vos conformeis a esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Quando nos convertemos, irmãos, a transformação tem que ser real e verdadeira. Nós não podemos vir para a igreja somente para vestir um terno e gravata, somente para estar no meio de pessoas boas, somente para estar livre do mundo e da maldade humana, irmãos. E assim como a garça, que tem todo o cuidado de andar na lama, irmãos, para que não se sujem, devemos sempre vigiar, orar, para que as tentações desse mundo não nos atinjam, irmão. E muitos acham que cristão é estar no mundo e viver apenas dentro da igreja, né? Salvos das coisas que acontecem lá fora, mas não é isso. O Senhor, quando Ele orou assim em João: não rogo que os tires do mundo, mas que os guarde do maligno. Eles não são desse mundo, assim como eu não sou do mundo. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra do Senhor é a verdade, irmãos. Naquela época, com exceção da família, Noé foi o único que defendeu a causa de Deus. Séculos depois, Deus descreveu o povo como nos dias de Noé. Mateus 24, 38, 39. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se ao casamento, e até no dia de Noé. Até que dia que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Tudo que nós temos vivido e vindo, nós estamos vendo o mundo se destruir. A gente tem visto famílias se destruir. A gente está vivendo num tempo de apostasia religiosa, irmãos. As pessoas não querem mais ir para a igreja. As pessoas não querem estar mais na casa do Senhor. As pessoas não querem mais escutar a palavra de Deus, somente aquilo que os agrada. Então nós temos que tomar cuidado, irmãos. Como nos dias de Noé, o ruído dos afazeres diários tem tirado a nossa atenção. Nós apenas dobramos nossos joelhos, apresentamos uma carta de pedidos ao Senhor e voltamos correndo para o nosso afazer do dia a dia, para as nossas obras humanas, né? Para os nossos compromissos diários. Isso tem sufocado a palavra do Senhor em nosso coração, irmãos. A nossa vida, nós temos que preservar aquilo que o Senhor tem nos dado, tem nos feito.
nós temos que santificar na presença do Senhor. Irmãos, nós só faremos isso através da palavra de Deus, através de muita oração, através de jejum. O Senhor, Ele pode mudar os propósitos do nosso coração. Nós podemos combinar e marcar várias coisas, mas é da boca do Senhor que vem a última palavra e nós temos que crer nisso, irmãos. Uma palavra que eu gosto muito encontra-se em Isaías 30, 21. Quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, ouvirão atrás de vocês uma palavra dizendo: este é o caminho, andem nele. Eu quero escutar essa voz a cada instante. Por isso que eu peço ao Senhor que Ele não aparte de mim o seu Espírito Santo, porque essa voz vem do Espírito Santo. O profeta Isaías, ele se dirigia ao povo de Judá em um tempo de afastamento, de apostasia religiosa, assim como nós vivemos hoje, irmãos. Um tempo de turbulência da nação, e ele traz a palavra de Deus ao Senhor. Ele diz: se desviares, ele não diz se desviares, ele diz quando desviares, irmãos, porque o desvio do povo não é uma possibilidade, é uma realidade. Hoje nós não podemos falar nada para o irmão que o irmão deixa de vir na igreja uma semana, 2, um mês, daqui a pouco já está em outra igreja, procurando palavras que o agradem. Então, quando a palavra do Senhor, quando Isaías diz, ele diz: quando o povo se desviar, né? Quando se desviares, ele não diz se desviares, ele não dá uma opção, ele sabe, o Senhor sabe que é uma realidade, porque isso mostra a corrupção do nosso coração, a tendência do nosso coração de se afastar das coisas de Deus. Nós, infelizmente, irmãos, nós somos carne, e nós tendemos para o pecado, nós tendemos para as coisas da carne. Mas o Senhor Jesus é o que nos lava de todos os pecados, é o que deu a sua vida para que nós pudéssemos andar em santidade. Ele mesmo nos diz em sua palavra: sejais santo como seu Pai do céu é santo. Mas Deus conhece, irmãos, as nossas fraquezas, as nossas más intenções, tudo que está dentro de nós, a vontade do nosso coração em se apegar às coisas contrárias à santidade de Deus, irmãos. Se a nossa vida estivesse entregue somente aos nossos desejos, somente aos desejos dos nossos corações, irmãos, nós estávamos perdidos. Porque a nossa salvação veio através de Jesus Cristo, aquele que tem misericórdia por nós, irmãos. Porque mesmo sabendo, irmãos, da maldade do nosso coração, dos nossos desvios, das nossas escolhas, Deus não desiste de nós. Ele sempre diz, através do seu Espírito Santo: se desviares do caminho, volte, ouvirás as palavras atrás de ti. Este é o caminho. Este é o caminho. Dar ouvido para aquilo que ofende a santidade de Deus, irmãos, tem tirado muita gente da igreja. O mundo faz convites, irmãos, mirabulosos, oferecem coisas para nós que nem o nosso melhor amigo ofereceria, mas o mundo te oferece. Mas no final, a realidade, ele te leva a caminhos escuros, que te levará a uma vida de ilusão, irmãos. Mas Deus, como eu disse, nos chama a uma atitude de restauração. Ele nos chama nessa noite, irmãos, para nos restaurar através da sua palavra. Não importa, irmãos, o quão longe você tenha ido, não importa quão profundo você tenha caído, não importa quão longe você tenha se desviado. Deus está agora, irmãos, falando conosco, trovejando ao nosso coração, a nossa alma, clamando, porque Ele nos ama. Ele nos ama, irmãos, mesmo a gente se sentindo fraco, desmotivado, Ele nos chama, nos fortalece, para que a gente volte ao caminho do Senhor. E a restauração, irmãos, só vem através da palavra. Temos que priorizar a palavra de Deus. Não precisamos de estratégias mirabolosas, não precisamos de festas, não precisamos de shows. Nós precisamos somente da palavra. A igreja, irmãos, a igreja que vive o real avivamento, é a igreja que não inventa coisas para fazer, é a igreja que valoriza a palavra. O pastor que ganha almas através da palavra pode ficar sossegado,
Pode ficar sossegado, porque a palavra, ela entra na pessoa, ela transforma completamente, ela não vai ter ovelhas desgarradas. O pastor que convence através da palavra, sabe que é o Espírito Santo que está fazendo a obra. Não são das nossas mãos, irmãos. Porque para Deus mais vale uma igreja com 20, 30 pessoas, com sincero desejo de ir para o céu, do que uma multidão reunidas, com o coração voltado para as coisas que vai te levar para o inferno. Hoje em dia, irmãos, tem sido difícil falar do Senhor. Eu sempre disse que eu queria falar do amor de Cristo, porque foi através dele que eu me salvei. Foi através do amor de Cristo que eu restaurei a minha vida. Mas não é só isso, irmãos. João Batista, ele pregava arrependa-se. Jesus, ele pregava arrependa-se. Os apóstolos pregavam arrependa-se. Sem arrependimento não há perdão. E sem o perdão nós não chegamos até Cristo, irmãos. Hoje em dia alguns dizem, não pega pesado com a igreja, não fala de pecado, prega o amor, não fala das coisas que podem machucar o irmão. Irmão, eu disse uma vez na nossa igreja, eu vou repetir aqui. O que machuca é o pecado. O que machuca é a vida lá fora. O que machuca é o mundo. A palavra de Deus, ela não machuca. A palavra de Deus, ela leva para o céu. E onde tem palavra, tem salvação. Tem salvação de almas. Onde tem palavra, tem restauração de vida. A palavra não machuca, irmãos. A palavra não machuca. O que machuca é o pecado. É o pecado que nos afasta da presença de Deus. A gente precisa entender que se a palavra entrar na nossa vida, nós vamos ser restaurados. E se nós não formos restaurados, nós nunca amaremos a Deus como Ele merece. Nós nunca amaremos a Deus como Ele nos ama. E foi isso um dos pedidos que o nosso Senhor Jesus Cristo fez a nós. Toda vez que a gente escutar a palavra do Senhor, nós temos que abrir o nosso coração e saber, irmãos, que nós temos crido num Deus vivo, vivo e poderoso, que está conosco. Como eu disse ontem na nossa igreja, não é somente orar, se ajoelhar e entregar os nossos desejos, os desejos do nosso coração, agradecer pelo que o Senhor tem nos feito, não é só isso. Nós temos que olhar a Deus com outra perspectiva. Nós temos que olhar a Deus não somente como um sobrenatural que pode nos ajudar a hora que nós quisermos. Não. Nós temos que falar a Deus com intimidade, porque Ele nos chamou para isso, para ter intimidade. O que o Senhor quer de nós é um relacionamento de pai com filho. Nós temos que falar com o Senhor, crendo que Ele está realmente nos escutando. Isso nós só vamos conseguir, irmãos, através da palavra, através da oração, através da nossa comunhão constante com Deus, e não somente nas horas que estamos reunidos na igreja. É na nossa casa, é no nosso andar, no nosso caminhar, no nosso viver, no nosso dia a dia. Como eu disse, se a gente escrever tudo que conversa com Deus, porque eu converso com Deus o dia todo. Às vezes eu acho que Ele quer me pegar pela orelha e falar, fica quieto, filho, deixa eu falar. Porque é isso que nós temos que fazer, irmãos. Às vezes fechar a nossa boca e escutar a voz de Deus no nosso coração. Escutar o invadir do Espírito Santo no nosso coração, para que possamos ter restauração, renovar a nossa vida a cada dia, a cada amanhecer. Escutar a voz suave do Senhor falando conosco, falando como nós somos filhos de Deus através de Jesus Cristo. Foi para isso que fomos chamados, irmãos, para fazer a diferença nesse mundo. Não temos que viver nesse mundo como eles vivem, mas temos que ser exemplo para o mundo. As pessoas têm que olhar para a vida do crente e desejar ser como nós. Olhar para a gente e falar que tipo de relacionamento essa pessoa tem com Deus. Porque eu olho para ela, ela é tão feliz, ela tem uma cara feliz, tem uma cara de paz. Temos que fazer como nosso pastor, tudo que formos fazer, orar a Deus, falar com Ele, crendo verdadeiramente que Ele está nos escutando. E não somente jogar palavra à sorte, jogar ao vento e esperar que
que aconteça e depois você vai agradecer o irmão que te ajudou, a irmã que preparou. Porque na hora de agradecer nós somos ingratos, irmãos. Porque o Senhor move os céus e a terra por nós. Quando o salmista Davi diz: clamei ao Senhor e Ele inclinou o seu ouvido para me escutar. Eu creio que o Davi sabia que Deus estava escutando ele. Quantas vezes nós falamos com o Senhor e nem ao menos acreditamos que o Senhor tem escutado a nossa voz. E é isso que nós temos que botar no nosso coração, irmãos. Não ter medo de falar do pecado para quem quer que seja. O pecado tem acabado com o mundo. O pecado vai levar muita gente para o inferno. E às vezes é por falta de uma palavra. Porque tem podido tudo por aí. As pessoas têm falado coisas até mesmo que não está na Bíblia, para que as igrejas estejam cheias. Mas quando a presença do Senhor ela é palpável, quando a presença do Senhor ela é real, a igreja não precisa fazer nada, mas está sempre assim cheia com a presença dos irmãos. E melhor ainda, cheia com a presença de Deus, do Espírito Santo. Para isso, irmãos, nós só precisamos pregar a palavra. Crer que a palavra é a voz de Deus nesse mundo. Crer que a Bíblia é a única verdade absoluta desse mundo. Porque o homem é falho, o homem pode errar nas suas conclusões. Mas o Senhor, Ele é perfeito e santo. E tudo que Ele deixou em sua palavra tem sim que servir como verdade absoluta para o crente. Nós temos que a cada dia aperfeiçoar o nosso coração para que possamos sentir a presença do Senhor quando estivermos lendo a palavra, quando estivermos orando, quando estivermos falando do Senhor, quando estivermos conversando com o irmão, porque a presença do Senhor tem que ser constante na minha vida, tem que ser constante na sua vida, irmãos. Andar com o Senhor como Noé andou, como Abraão andou, que são filhos da promessa. E nós sabemos que no final das contas o Senhor fez uma aliança com Noé por misericórdia, porque Noé, ele era um varão justo em sua geração. E se nós formos justos na nossa geração, se nós andarmos com dignidade, se nós andarmos na presença do Senhor, se nós andarmos em santidade, com o nosso coração voltado para as coisas de Cristo, com o nosso coração voltado para as coisas de Deus, nós também seremos herdeiros da promessa, seremos herdeiros da aliança. E aliança, irmãos, como eu falei uma vez, aliança, se você não cuidar, ela perde o brilho. E a nossa aliança com Deus, ela é eterna. E nós temos que cuidar dela diariamente. Enquanto estivermos acordados, nós temos que cuidar da nossa aliança com Deus. E nós faremos isso fazendo o que o Senhor nos ensinou na sua palavra. Ele nos ensinou a amar uns aos outros como Ele nos amou. E essa tarefa, eu creio, irmãos, que para todos nós é muito difícil, porque o amor do Senhor é puro. O amor do Senhor é verdadeiro. O amor do Senhor por nós, mesmo sem nós merecermos, é infinito. E vai nos levar à eternidade, irmãos. Então, o que o meu coração traz para os irmãos hoje é que vocês mantenham o amor. Que vocês se mantenham longe do pecado. Que vocês levem a palavra do Senhor. Que vocês possam, através da sua vida, exemplificar como é bom andar com Deus, como é bom estar na presença do Senhor, como é bom saber que nós temos um Deus que criou tudo isso e que mesmo assim inclina os seus ouvidos para nos escutar, para escutar o nosso clamor. Independente da hora que nós o chamamos, Ele está sempre pronto para nos atender. Ele está sempre pronto para nos acolher, nos abraçar, para nos restaurar a cada dia, para nos perdoar de todos os nossos pecados, irmãos. Eu creio que
A felicidade do crente é saber que Jesus Cristo vive e reina para sempre. E que nós está nos preparando lugar. E é para esse lugar que nós queremos ir, irmãos. Eu disse uma vez que a vida do crente só passa a ter significado quando nós paramos de temer a morte e começamos a desejar estar com Cristo. Porque essa vida, irmãos, que nós damos muito valor, ela é passageira. Num piscar de olho ela vai embora. Mas nós temos que ter a certeza que quando nós formos daqui, nós vamos estar com Cristo. Nós vamos encontrar o nosso Redentor, porque Ele vive e prepara-nos lugar, irmãos. Muitos não terão essa oportunidade. Nós viemos agora de Itaporanga. No caminho, 2 motoqueiros caíram na nossa frente, cerca de 200 metros. Teve um acidente terrível ali em Itaí. Na hora que a gente ia passando, fechou tudo a pista e já desceram para socorrer. Encontramos as ambulâncias tudo indo socorrer. Essas duas, acho que eram 4 pessoas, 2 em cada moto. Será que já ouviram falar que Jesus Cristo é o único caminho, verdade e vida? Nós temos responsabilidade quanto a isso, irmãos. E eu quero que os irmãos coloquem no coração de vocês o desejo de levar o amor de Cristo a toda criatura. O desejo de falar que Jesus Cristo nos ama. Ele nos amou primeiro. Antes mesmo de nós conhecermos o amor, Ele já nos amou. E a maior prova disso é que Deus deu seu Filho único para que Ele morresse na cruz. Para que hoje a gente pudesse estar aqui reunido em nome dEle e sentindo a presença dEle. Irmãos, que essa igreja seja restaurada a cada dia, porque nós somos pecadores, nós somos errôneos, e todo dia o Senhor nos dá a oportunidade de nos colocarmos diante dEle em oração, para pedirmos perdão, e Ele nos perdoa, e Ele nos ama da mesma forma, e Ele lança fora os nossos pecados. E que possamos passar por esse mundo como a garça passa pela lama, sem nos sujar, irmãos. Sem nos sujar, porque você é um povo remido pelo sangue do Cordeiro. E eu creio nisso. E eu creio que o Senhor tem nos escutado. Eu creio que o Senhor tem escutado a nossa voz, o nosso clamor. Eu creio que o Senhor tem a resposta para cada oração que foi feita aqui nesta noite. Para cada oração que foi feita nos seus lares. Mas que essa noite, irmãos, vocês mudem a perspectiva na hora de falar com o Senhor. Fale com o Senhor sabendo, crendo, tendo a certeza absoluta que Ele está te escutando, que Ele está te escutando e que Ele vai prover na vida dos irmãos tudo que os irmãos têm desejado, tudo que os irmãos têm colocado na mão do Senhor está nas mãos certas. E o tempo de Deus é o tempo de Deus. É só dEle, o tempo do Senhor é só dEle. Então que possamos orar, que possamos nos entregar verdadeiramente a Cristo, que possamos ser cristãos daqueles que amam a palavra do Senhor e que levam a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor ela salva, a palavra do Senhor ela cura, a palavra do Senhor ela restaura, a palavra do Senhor ela leva ao céu. Que nessa noite, irmãos, o Espírito Santo de Deus possa fazer-nos rever os nossos conceitos a respeito de oração. Porque é através da oração que nós vamos nos chegar a Deus. Amém? Glória a Deus. Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração e que eu queria trazer para os irmãos. Como eu disse, a gente não precisa fazer extravagâncias, nós não precisamos fazer shows, nós temos que levar a palavra do Senhor, que é a única que salva, é a única que nos direciona à cruz, e é a única que nos leva aos braços de Cristo. Então quando os irmãos lembrarem, vem uma palavra atrás de nós, dita pelo Espírito Santo, o caminho é esse. Amém?
Glória a Deus, mais uma vez, pastor, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com os irmãos. Quero agradecer a cada irmão que compareceu aqui para juntos estarmos louvando ao Senhor, estarmos adorando e rendendo a Ele um culto de louvor, um culto de adoração, porque é a Ele que nós devemos a nossa vida, é a Ele que nós devemos a nossa salvação, porque só através de Cristo nós vamos à eternidade. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, que essa igreja continue multiplicando, que essa igreja continue cheia, que essa igreja continue com a presença de Deus, com a presença do Espírito Santo, e que o Senhor Jesus possa cuidar de cada um dos irmãos, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor Jesus, que eu devolver a palavra para o pastor. Louvado seja o nome, exaltado é o Senhor Jesus, aleluia. Toda a nossa oração é ao Senhor, Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé para juntos adorar o Senhor Jesus com mais este louvor. aleluia, Deus. Bless-me, é o Senhor. Espírito Santo. Grande Deus. Amém, igreja? Este louvor diz que existe um lugar aconchegado ao coração do Senhor Jesus. E este lugar é a presença de Deus. Amém? Vamos adorar o Senhor Jesus com este louvor. Thank you.
Glória a Deus, glória a Deus. Deus está neste lugar, meus irmãos. Glória a Jesus, glória a Deus. Pode se sentar, meus irmãos. Um pouquinho mais, por gentileza. Glória a Deus. O meu Deus, irmãos, o seu Deus é o Deus de José do Egito. Glória a Deus. José estava lá, irmãos, aquele moção, novo, solteiro, cheio de hormônios, 17 anos, 18 anos, longe do pai, vendido pelos próprios irmãos, poderia aproveitar, ninguém estava vendo o José, mas ele tinha uma consciência, não é ninguém, é alguém muito especial, é o Senhor nosso Deus, aleluia. E é isto, irmãos, como que o pastor Bergamin vai cuidar, irmãos, de milhares e milhares de crentes? Como que o pastor Bergamin vai fazer isso? Como que o pastor Joel vai cuidar dessas centenas, poucas centenas de crentes que tem nesse campo? Como que eu vou cuidar dos crentes de Itaporanga? Como que eu vou cuidar da fidelidade do pastor João e da igreja lá, por exemplo? Então não é o compromisso, não é com o pastor Bergamin, com o pastor Joel, ou os membros lá com o pastor João e assim por diante. Qual que é o compromisso? É com o Senhor nosso Deus, glória a Jesus. Quando a esposa sai, qual que é o correto? O marido fala, é a minha esposa. Ele fica tranquilo. Quando o marido sai para trabalhar, viajar, fazer uma obra longe, dormir fora, como é que a esposa precisa fazer? Descansar, é o meu marido, é a minha esposa. Então, é a lealdade. Como nós ouvimos aqui a palavra nessa noite. Como que um pastor, irmãos, vai ficar ali controlando cada crente? Pensa só, se fosse tomar conta só desse pequeno grupo aqui, quem dá conta disso? Não dá, irmãos. Porque é banheiro para todo lado, é quarto para todo lado, é corredor para todo lado. Não dá para tomar conta. Nem de um tomar conta do outro, quanto mais uma multidão dessa. Então, como que uma igreja age? Por que uma igreja cresce? Por que uma igreja prospera? Porque as pessoas têm uma lealdade voluntária a Deus e ao lugar onde Deus a constituiu. Bendito é o nome do Senhor. É isso, irmãos. É o Deus de José. José estava lá, quase que a rainha, era a segunda, a terceira dama do Egito. Estava lá, vem José, como eu faria mal e pecaria contra Deus, Então, irmãos, esta é a nossa consciência. É por isso que a obra de Deus, desde o Calvário, e mesmo antes, ela persevera, porque são homens e mulheres sérios, idôneos, legítimos, verdadeiros, pessoas leais porque querem, não porque tem uma espada na garganta dele, tem uma espada na cabeça dele. Eu sou fiel porque eu quero, porque eu entendi, porque é melhor ser assim. Então, nós louvamos a Deus porque esta igreja aqui, Rua Amazonas 923, isso daqui não é uma divisão, não é uma garaginha que tem a sede mundial na garaginha com meia dúzia de rebelde divisor. É uma igreja mãe, é uma igreja séria, é uma igreja da palavra. E são homens e mulheres espalhados por esse interior, que saíram deste Avaré aqui, pelo ministério do pastor João Pires, que estão lá com fidelidade fazendo a obra de Deus. Aleluia! E aqui, irmãos, é lugar de nós pregarmos a palavra de Deus e termos louvores genuínos e verdadeiros, como nós temos aqui. E Deus fala do jeito que quer e da forma como quer. Como que eu vou lá ficar vigiando o pastor Ismael? Eu não tenho como fazer isso daí. E não é esse o propósito, irmãos. É maturidade, é legitimidade, é hombridade. É homem com H maiúsculo, é mulher com M maiúsculo. São pessoas legítimas, verdadeiras, pessoas sérias. Pronto. Então nós louvamos a Deus, porque esta é a nossa proposta. Os irmãos estão aqui, irmãos,
Acredito que voluntariamente, não vou cultuar a Deus, estamos adorando a Deus e Deus trata conosco. Bendito é o nome de Jesus. E para ir para frente, irmãos, é assim. Não tem mudança de plano, não tem mudança de... É esse o caminho, é a Bíblia. É isso que o pastor Emerson ensinou, é isso que o presbítero Daniel tem ensinado aqui, é isso que nós temos feito aqui. A palavra de Deus, andar direito, andar certo. Eu louvo a Deus pela sua vida, pelo seu trabalho e por estar aqui no meio dessa igreja tão abençoada e tão maravilhosa. Glória a Deus por isso. Queridos irmãos, nós já vamos encerrar, porque o horário já está adiantado, mas eu gostaria de fazer aqui os pedidos de oração. Tivemos o irmão Célio, precisou de sair com a sobrinha dele que estavam aí. Como estava falando lá, está preparado, né? Acabou de haver um falecimento aqui em Avaré, irmãos. Não adianta, eu vou falar aqui em público, porque vai virar notório, mas infelizmente, irmãos, houve uma inversão de atitudes. Por quê? Porque uma mãe e um pai vão enterrar um filho, provavelmente amanhã, que acabou de falecer, que é a nossa querida irmã Alice. Acabou de perder o filho caçula dela, e o irmão Célio precisou de sair correndo agora para dar assistência lá, o irmão da nossa irmã Débora. Então veja bem, irmãos, que coisa. Então, nós vamos orar e apresentar estas pessoas, essa irmã, esse pai e esta mãe, em nome de Jesus, tá bom? E eu também, irmãos, eu quero falar aqui mesmo, transmitindo, porque os irmãos que estão em casa, nós vemos que tem alguns irmãos transmitindo. Irmãos, nós fizemos, eu quero pedir licença aqui aos visitantes, aos ilustres visitantes. Nós, irmãos, vivemos de nós mesmos. Aqui não é prefeitura, não é indústria, somos nós mesmos que fazemos o trabalho aqui. Então nós trocamos, irmãos, a iluminação da igreja. E eu quero pedir a sua ajuda, irmão, para o irmão me ajudar a apagar essas lâmpadas, porque nós vamos usar esse dinheiro para outras coisas. Precisamos trocar os ventiladores da igreja, enfim. Então vai rodando, a coisa vai rodando, né? Então, R$50 cada luminária dessa, é mais. Nós estamos pedindo aos irmãos R$50 cada um. Então, da sua família, da sua casa, tem esse propósito. Não, eu vou dar uma luminária lá, eu vou fazer. Então, graças a Deus, irmãos, são 27 que nós compramos, e graças a Deus, 10 irmãos já deram o nome e já contribuíram. Então, agora falta 17. Então, irmão, eu quero te pedir, nos ajude, em nome de Jesus, tá bom? Eu quero louvar a Deus pela nossa igreja sede que aqui está. Eu quero louvar a Deus pela nossa igreja de Itaporanga, abençoada, esse povo de Deus aqui abençoado, fiel, glória a Deus por isso. Quero louvar pelo presidencial, Deus, a direção, né irmão Emerson? Deus tem abençoado grandemente o trabalho ali no Jardim Presidencial, glória a Deus por isso. Quero louvar a Deus pelo trabalho em Cerqueira César, presbítero Itiró, sua família, a igreja, pastor Itiró, nosso pastor Ismael, os presbíteros, os obreiros que estão lá, que Deus abençoe vocês ricamente, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Se Deus quiser, domingo que vem, nós teremos aqui normalmente, irmãos, a nossa escola dominical, e depois à noite, estaremos aqui às 7h30, no nosso culto de louvor a Deus. Então, que Deus te abençoe aí, na sua casa e na sua família, em nome